Com a aproximação das eleições municipais, a Federação Israelita de São Paulo convidou os candidatos ao cargo de prefeito para uma conversa com a nossa comunidade. Convidamos entidades e jovens para que tivessem a oportunidade de conversar e conhecer as propostas de cada um deles. Franqueamos a todos vocês todas as entrevistas ao mesmo tempo. Espero que vocês possam aproveitar. Um abraço para todos. Eu tenho a honra de convidar hoje a candidata Marina Elu. Marina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia e é um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, Ricardo. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui podendo apresentar as nossas ideias para a cidade de São Paulo, uma organização que eu respeito tanto, que tem uma contribuição para a história de São Paulo tão significativa e que a gente pode junto agora discutir um pouco melhor os planos para ter uma cidade mais inclusiva, que a educação seja um valor e que todas as pessoas participem da solução para o futuro. Para nos auxiliar hoje nesta entrevista, eu convido o presidente do Keren Kayemet LeIsrael, que é uma das principais entidades ambientalistas do mundo, Eduardo Eucobi. Eduardo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês e conhecendo melhor a candidata Marina, que já no nome do partido dela, Rede Sustentabilidade, obviamente nos traz uma alegria muito grande de um partido que está focado na nossa causa, num dos nossos objetivos aí. Obrigado. Convido também Paula Lotenberg, diretora da Federação Israelita do Estado de São Paulo, representante da juventude dentro da diretoria da federação. Paula, muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia. Bom dia, obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui, poder conhecer essa candidata incrível e trazer um pouco mais das propostas delas para o público da nossa comunidade. E representando a juventude, toda entrevista nós temos um jovem, hoje vamos ter dois, mas enfim, Júlio Zanata está aqui conosco também. Júlio, muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Marina, para começar, você já deu aí uma pitadinha. Qual é o teu vínculo com a comunidade judaica? Você conhece um pouco do trabalho que as instituições da comunidade judaica fazem para a cidade de São Paulo? Sim, a minha primeira experiência com a comunidade judaica foi ainda na adolescência. Meu primeiro namorado era judeu, então foi uma experiência bem intensa ali de conhecer e me aproximar desse mundo de uma forma bem intensa. Ele é, enfim, hebraica, das comunidades, e eu entendi muito o poder da organização, o poder da comunidade, o poder de entender como se pertencer, a importância do pertencimento. Foi bem pessoal essa vivência, e eu comecei a admirar muito essa organização e a comunidade naquele momento. E na minha entrada na vida pública, comecei a entender bastante as contribuições que foram dadas ao longo do tempo, conhecer políticos que são mais envolvidos. Então, Floriano Pedro é um político que, por exemplo, foi importante na minha trajetória de conversas e sempre trouxe muito essa questão e me explicou bastante como funciona e a importância das contribuições. E eu acabei me aproximando bastante da juventude, fazendo vários eventos durante esse ano que são muito organizados, fazem uns eventos muito legais de aproximação da comunidade com o poder público, da comunidade com a transformação na sociedade, e foram experiências muito legais. Obrigado, Marina. Eu quero convidar o Eduardo Eucobi, presidente do KKL, essa entidade que é centenária, que cuida de ecologia, de sustentabilidade. Eduardo, por favor, a sua pergunta para a candidata Marina Elu. Obrigado. Bom dia, Marina. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? E eu queria saber de você o que eu acabei conhecendo esses RAPs, vendo algumas coisas suas, eu nem sabia o que eram esses RAPs, né, essa rede de ação pública pela sustentabilidade, mas o mais importante, na realidade, é que você está com um patrimônio muito grande na mão, né? Há muitos anos que eu lido com isso, eu sei da dificuldade de engajar os jovens nessa causa, né? Então, eu queria saber de você, que está com esse patrimônio que é a juventude na sua mão, que é a rede de sustentabilidade, que é
o momento mais importante para a gente pensar sobre a nossa relação com o planeta, né? E a cidade de São Paulo, eu queria saber de você, quais são os teus planos para colocar a cidade de São Paulo definitivamente no mapa das grandes cidades com responsabilidade ambiental, né? Como criar os parques, como criar os bolsões verdes. Bolsões verdes não é só para a elite ou para 2, 3 bairros do Ibirapuera ou dos Jardins ou a Praça Trianon. É para saber na periferia como é que a gente vai fazer os cinturões verdes chegar lá para dar uma qualidade de vida melhor para toda a periferia de São Paulo. É um desafio muito grande, eu sei disso, mas tem que se começar, né? Nós, infelizmente, nós ainda estamos longe de qualquer tipo de política de sustentabilidade coerente para uma cidade como São Paulo, né? Queria saber por onde você acha que poderia começar nesse tema que me interessa particularmente, que é o verde na cidade, que é a sustentabilidade e criar uma condição de vida melhor para a população. Eduardo, muito obrigada pela fala, pela pergunta. Eu adorei seu entusiasmo e acho que é essa mesma a urgência e a importância de falar nesse tema que me motivou a aceitar esse desafio gigantesco de ser candidata a prefeita na cidade de São Paulo. Acho que não dá mais para a gente estar discutindo a cidade, a comunidade, o futuro baseado em ideias do começo do século passado, no mundo que se deparou com globalizado, digital, conectado e com a finitude dos recursos ambientais. A gente precisa entender uma nova lógica de desenvolvimento, uma nova lógica de cidade que nos torne de novo protagonistas e que pense como que a gente pode melhorar a qualidade de vida pensando na cidade, uma cidade sustentável. E eu acho que essa oportunidade de estar disputando a prefeitura, colocando essas ideias, ampliando o imaginário do que é possível e necessário para a gente viver bem na cidade, para a gente viver conectado com o nosso tempo, é o grande desafio dessa eleição e é o que mais me motiva até aqui agora. Você citou Israel, é incrível a história de Israel acabar todo ano mais verde do que começou. Infelizmente, o Brasil está indo na contramão desse exemplo. A gente está indo a passos largos em grandes retrocessos nesse tema, um tema que a gente já foi bastante importante, no mundo já liderou boas soluções, e agora a gente é um péssimo exemplo, e a partir dos governos sublocais, estados e municípios, a gente tem a oportunidade de mostrar que dá sim para fazer diferente. A desigualdade na cidade de São Paulo é o nosso principal problema, e a gente, quando olha para todas as áreas, inclusive uma área de acesso ao verde, a gente vê essa desigualdade que você citou. Isso é especificamente falar de qualidade de vida. Isso é falar de vida. A gente teve mais de 95 mil pessoas que morreram por conta da qualidade do ar nos últimos anos na cidade de São Paulo. Isso é falar de enchentes, de preparar a cidade para o futuro. É entender que sustentabilidade não é uma conversa hippie por aí, mas é sim pensar uma cidade numa nova lógica, é tratar de saneamento básico. A gente convive numa cidade que 40% do esgoto é jogado direto no rio. Isso é inadmissível, é indicadores da Idade Média, e que fala diretamente de saúde. A gente economiza quando a gente gasta em saúde, investindo no saneamento básico, melhorando as condições ambientais e de vida das pessoas. É trazer essa lógica de como a gente pensa um transporte público que mude a matriz energética. Hoje a nossa matriz energética é mais cara, que gera o transporte público com a tarifa mais cara para as pessoas que mais precisam e que mais polui. Faz algum sentido? Já existem tecnologias no mundo inteiro muito melhores que a gente pode trazer para a cidade de São Paulo, e acho que essa é o nosso desafio, né? Dar um passo além. Não dá mais para a gente ter as mesmas soluções sempre, que não estão resolvendo nossos problemas e não estão conectadas com a inovação, com a possibilidade da gente pensar diferente. E é disso que a gente está achando tão importante. A gente montou um programa, quero convidar todo mundo que está nos assistindo a entrar no programa marinelou18.com.br. Lá, nosso programa detalha bastante uma retomada verde da economia, como que a gente descentraliza e pensa a cidade sustentável a partir de uma cidade inteligente, mas também a gente colocou uma plataforma que todo mundo pode escrever ideias e a gente vai absorver essas ideias e apresentar mais 2 versões do programa, porque eu acredito de verdade que uma cidade sustentável é uma cidade também participativa. Você falou dos jovens, eu acho que os jovens têm um pouco mais essa percepção de emergência no tema, e a gente conversou bastante com
Jovens Sem Fronteiras, por exemplo, que é uma iniciativa próxima de vocês, que eu tenho muito orgulho de estar sempre conversando, porque eles entendem a importância que a gente tem de falar disso. E nessas eleições ninguém estava falando disso. A gente continuava achando que isso é um papo específico, um papo só para um público, e não é isso. Tem que ser a nossa visão de cidade que vai melhorar a vida de todo mundo. Obrigado, Eduardo, pela sua pergunta. Obrigado, Marina. Vamos chamar agora a Paula Luttenberg, colega de Fundação Getúlio Vargas, para fazer a sua pergunta. Paulinha, obrigado de novo, bem-vinda, e a sua pergunta para a candidata. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Marina. Como já foi falado, sou formada em administração pública também, que nem você, e sou grande fã da sua campanha e do seu trabalho como deputada. Acho que é uma geração e um grupo todo que você está influenciando e motivando a se envolver com a política, que eu acho que foi um tema que por muito tempo foi incômodo para a juventude, foi um tema que as pessoas achavam que era sempre dos mesmos grupos, era sempre dominado pelos mesmos temas, e que hoje acho que pessoas como você estão mudando esse estigma e abrindo espaço para mostrar que tem espaço para mudança, tem espaço para novidade, para inovação, e que não adianta a gente ficar parados, que isso não vai resolver nada. E aproveitando a pergunta do Eduardo e toda a sua contextualização, eu queria perguntar sobre a questão da desigualdade, né? Acho que você pontuou, é o maior problema de São Paulo, e acho que hoje a gente tem muitas áreas que trabalham em conjunto para isso, e eu queria saber um pouco mais da sua atuação nesse sentido. Então, de conversar a educação, a saúde, a assistência social, que são medidas super importantes de inclusão e de trabalhar essa melhora de vida aos poucos, mas também pensando no desenvolvimento econômico, a empregabilidade dos grupos mais marginalizados. Então, como no teu plano, nas suas ideias, você pretende atuar sobre esses temas tão complicados hoje? Paula, um prazer e uma honra falar com você. Que bom que você também é formada em administração pública. Precisamos mesmo de uma nova geração de pessoas com esse objetivo. Muitas perguntas em uma só, muitos temas em uma só. Quero começar falando um pouco dessa questão de representatividade que você trouxe. É realmente muito importante que a gente comece a voltar a ocupar a política, né? Uma democracia representativa, todas as pessoas têm que se enxergar nos espaços de poder e pensar isso uma possibilidade. E hoje, quantos pais olham para os seus filhos e falam: ah, que legal, quero que você seja político quando você crescer? Ou quantas crianças, quantas meninas pensam: quando eu crescer eu vou querer ser política, prefeito, presidente? A gente não tem isso, porque a gente se afastou dos espaços de poder por muito tempo, criou um viés muito grande de quem é a imagem de que tem que estar lá, de homens brancos que são de famílias de políticos, de partidos consolidados, e isso dificulta a nossa renovação e permite que a gente tenha sempre as mesmas soluções de sempre. Eu sou formada em administração pública, faz mais de 10 anos que eu estudo e me aprofundo em políticas públicas, pensando em inovação, pensando em como resolver problemas conectados com o nosso século, mas eu sei que eu vivo nessas eleições um descrédito muito maior por ser mulher, por ser jovem, por não ser de um partido tradicional. As pessoas acham e me falam isso: ah, que legal, que fofa, mas não é sério. É super sério. Eu sei do que eu estou falando e eu sei que é necessário a gente dar um passo além, a gente voltar e ocupar esse espaço, disputar essa eleição, e dar a certeza de que se eu estiver mostrando que é possível e que faz sentido, e que mais mulheres jovens, mais pessoas negras, mais pessoas periféricas, pessoas que não estejam hoje nos espaços de poder, se vejam como um lugar possível, já valeu a pena. Mas mais do que isso, a gente quer sim avançar e ocupar esses espaços. Por quê? Porque não está funcionando do jeito que funciona, do jeito que está sendo feito. Quando a gente olha para a questão da desigualdade na cidade de São Paulo, isso fica explícito. A gente tem mais de 30 anos de diferença de tempo de vida, menos de 8 quilômetros de distância, quando a gente olha a cidade de Tiradentes, quando a gente olha Moema. A gente tem a pandemia escancarou as nossas desigualdades como nunca antes. Então a gente tem pessoas que estão com acesso à educação à distância, internet, computador, apoio dos pais, tendo um bom desenvolvimento da educação nesse momento, e milhares de crianças sem nenhuma aula o ano inteiro, mais de 7 meses sem nenhum contato com a educação. E essa desigualdade vai refletir durante a oportunidade de vida dessas crianças o resto da vida delas. As oportunidades e o acesso ao desenvolvimento vão impactar, inclusive, no desenvolvimento econômico.
Porque a grande potência de São Paulo, a grande potência que faz a gente ser uma cidade próspera, com um potencial gigante, são as pessoas. E na hora que a gente está perdendo talentos, perdendo a oportunidade das pessoas serem produtivas, serem realmente, terem autonomia na sua vida, por conta da desigualdade, a gente está perdendo o nosso próprio potencial. O que a gente vai fazer quando eu for prefeita é investir na educação como prioridade, garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. É possível fazer isso, a gente vê estados muito mais pobres do que São Paulo, como o Ceará e Pernambuco, avançando muito nesse tema, investindo na alfabetização, investindo na primeira infância, e é o que a gente vai fazer, mas também investindo na desigualdade. Como a gente reduz a desigualdade a partir dos planos locais. O que Guaianazes precisa não é a mesma coisa que a cidade de Tiradentes precisa, que não é a mesma coisa do que a Moca precisa. Cada local sabe o que precisa, a gente vai criar os planos locais, descentralizar o orçamento e investir mais em quem mais precisa. Obrigado, acho uma resposta bastante completa. Obrigado, Paula. Volta daqui a pouquinho. E agora eu chamo o Júlio Zanata, que está aqui representando a juventude também, para fazer a sua pergunta. Júlio, bem-vindo novamente. A sua pergunta, por favor. Obrigado, é realmente um prazer estar aqui. Eu sou advogado com experiência em direito ambiental e também faço parte de 2 grupos jovens da comunidade judaica, a Moishe House e o Jovens Sem Fronteiras, que, como você mencionou, você participou de 2 eventos nossos esse ano, sem a gente saber que você ia ser candidata a prefeita. Realmente a gente admirava as suas pautas, a forma como você se coloca. E então foi uma ótima surpresa. Essas pautas assim, estão muito presentes pessoalmente no meu círculo social, questão ambiental, igualdade de gênero, desigualdade social. Então é muito bom ter representatividade entre os candidatos a prefeito que atendem essas pautas, que são assim, que pegam muito na gente. Mas Marina, eu queria entender, porque você fala bastante que você vai fazer uma nova política se for eleita. Eu queria entender exatamente o que é essa nova política e se existe de fato um espaço para isso, dado que os mecanismos parecem que continuam, outros políticos também já se elegeram com essa bandeira da nova política e acabaram caindo na velha política. Júlio, ótima pergunta. Eu tenho até mudado a frase de falar, em vez de ótima política, de nova política, falando da boa política, porque nova política é uma coisa que qualquer coisa pode ser novo, mas a boa política ela volta ao conceito do para que serve a política. Eu gosto muito de uma fala que o contrário de guerra não é paz, mas o contrário de guerra é política, porque é onde a gente encontra as visões diferentes da construção de uma sociedade comum. A política serve para isso, para mediar as visões ilegítimas que existem numa sociedade, mas nessa mediação, nessa negociação, nesse diálogo, nessa construção de pontes, constrói soluções comuns. Quando a gente perde esse espaço de construção, a gente perde esse espaço de diálogo, daí assim a gente cai num lugar muito perigoso da minha ideia contra a sua, que fomenta possibilidades bastante violentas, que é a diferença da polarização com as polaridades. As polaridades, que são as visões diferentes, legítimas numa sociedade, existem a partir de um consenso comum num tecido social, de um acordo comum de respeito às pessoas, de respeito aos direitos humanos, de valorização da diversidade da sociedade, mas que negocia e constrói pontos pensando como a melhor forma da gente evoluir na educação, na saúde, no transporte, na mobilidade, nos temas que concernem a sociedade. Quando a gente fala da polarização, a gente perde essa lógica da política. A gente quer só discutir e crescer a partir das diferenças. E as redes sociais têm um poder muito nocivo nisso, porque ela se alimenta dessa lógica, né? Eu falo para minha bolha, quanto mais eu me diferencio do outro, mais eu cresço na minha bolha e quero só lacrar na internet. E a gente perde de visão como que é construir soluções comuns. Essa é a boa política, na minha visão, é ter limites claros do que a gente negocia, do que a gente não negocia, quem a gente é oposição, o que a gente não concorda, mas dentro desses limites claros, abrir espaço para conversa, para negociação com foco no resultado. E eu vou dar um exemplo claro. Eu tive a oportunidade de ser e sou presidente do primeiro comitê interpartido entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o governo do Estado e a Unicef, com foco na prevenção de homicídio de adolescentes.
Esse é um dos nossos principais problemas aqui no estado de São Paulo, quando a gente fala de segurança pública. Os homicídios de adolescentes correspondem a quase 40% dos homicídios do estado. É um escândalo o quanto que a gente está investindo na redução da mortalidade infantil e perdendo esse mesmo número de jovens na adolescência assassinados. E prevenção de homicídio de adolescentes é um foco muito importante. Como presidente do comitê, eu podia indicar 5 deputados diferentes, e eu indiquei um do PSOL, um do PCdoB, eu da Rede, um do DEM e um do PSL. Porque eu entendia que a gente precisava ter um grande pacto com ideologias diferentes, mas com um foco claro que é prevenir o homicídio de adolescentes. Que não existe uma polarização nisso. Todo mundo quer que os nossos jovens sejam menos assassinados, que eles estejam vivos. E a partir daí a gente começou a construir um comitê muito potente de criar indicadores e perspectivas para o Estado de como a gente chega lá. E um grande pacto com o Estado, com a sociedade civil, com as comunidades, com a academia, pensando como que a gente resolve o problema. Para mim, a política é como a gente resolve o problema a partir do diálogo e da negociação e não da polarização. E eu acho que a gente está num momento bastante perigoso no Brasil e no mundo, em que é muito mais confortável e muito mais fácil lacrar na internet a partir das diferenças e muito mais difícil propor o caminho do diálogo, propor o caminho do debate. Tudo se vira lacrado como, você está em cima do muro, você não tem posição. Mas não é verdade. A posição é o foco que a gente resolve o problema de verdade. E essa é a minha visão para a política. E por isso que eu acho que é tão importante a gente começar a falar sobre política. A gente vai ter um desafio grande, eu assumindo a Prefeitura de São Paulo em janeiro, que é conversar com a Câmara dos Vereadores, mas é fazer isso a partir da perspectiva de que cada um dos vereadores foi eleito legitimamente e tem uma ideia para São Paulo. Como a gente discute em cima destas ideias? E fazer uma campanha sem nenhuma amarra, sem um compromisso prévio, pouco republicano, mas focado de verdade nas soluções, permite que a gente também governe assim, com esse olhar de o que realmente muda a vida das pessoas, onde a gente acha acordos possíveis para a sociedade. Às vezes isso pode parecer um tanto quanto utópico, mas se a gente perder a perspectiva que a política tem que ser esse espaço de falar e construir isso, a gente perdeu a perspectiva de construção da sociedade que a gente acredita. Então, para mim, é difícil, mas é possível, e é assim que eu tenho feito política até hoje, é assim que eu tenho feito o meu mandato, e é assim que eu acho que é necessário a gente ter na Prefeitura de São Paulo. Não sei se tive. Obrigado, Júlio. Obrigado. Marina, a gente está caminhando já para o fim. Eu só queria que você contasse para o público que está aqui, aliás, você convencesse o público por que votar em Marina Elu no dia 15 de novembro para prefeita da cidade de São Paulo. Obrigada, Ricardo. Eu sei que eu sou uma candidata improvável. Não sou de um partido grande, não tenho muito dinheiro, não sou conhecida, mas eu também acho que sou uma candidata necessária nesse momento da cidade de São Paulo. A gente precisa de novas formas e novas soluções para endereçar os nossos problemas. Não dá mais para a gente achar que vai resolver fazendo as mesmas coisas de sempre. Eu tenho um programa para a cidade de São Paulo profundo, muito bem construído, que traz soluções possíveis, factíveis, respeitando o desafio orçamentário para a cidade de São Paulo. Eu me preparei para isso. Eu sou formada em administração pública, eu tenho pós-graduação em inovação e sustentabilidade, pensando como a gente traz soluções conectadas com o nosso tempo. Eu estudo políticas públicas e eu atuo como deputada estadual construindo essas políticas públicas. Eu estou preparada e pronta para, nesse momento, assumir um desafio desse tamanho, mas que vai, sim, avançar na forma em como São Paulo resolve seus problemas, como São Paulo pode ser uma cidade potente, uma cidade próspera, uma cidade boa de se viver para todas as pessoas. Acho que é a hora da gente fazer diferente, a minha candidatura apresenta isso, mostra que está na hora da gente avançar, da gente entrar no século XXI, da gente pensar como São Paulo pode ser de verdade boa para todo mundo. Eu estou muito entusiasmada, estou preparada e acho que a gente dá esse voto de confiança em fazer diferente, é mostrar que sim, os paulistanos e paulistanas acreditam na educação, acreditam no poder da conversa, da comunidade. Eu tenho certeza que o Estado sozinho não vai resolver todos os problemas, mas um Estado que converse e se potencialize com o setor privado, com as comunidades, com a sociedade civil, com a academia, com as igrejas, com as religiões, com as pessoas, com os jovens, com os idosos, com
com todo mundo, a partir da refiguração de um tecido social, mas com foco numa cidade melhor para se viver, é possível. Eu sou a pessoa que vai fazer isso. Não tem nenhum projeto hoje colocado na disputa eleitoral da prefeitura que tenha a possibilidade de fazer diferente, e eu acho que eu estou pronta para isso e queria te convidar a conhecer melhor nossa proposta, entrar no meu site marinelou18.com.br. A Rede Sustentabilidade se preparou para essas eleições, trazendo muitas novidades. Nossos candidatos a vereadores são incríveis, convido você a conhecer também, tem lá no meu site, são várias opções de vários temas, mas para trazer uma nova qualidade de representação na Câmara dos Vereadores, e nessas eleições, vote 18. Vote em mim. Obrigado, Marina. Eu vou chamar os nossos colegas para despedirmos de você. Eu queria chamar o Eduardo Elcobi novamente, a Paula Limberg, o Júlio Zanata, e dizer para você que você pode contar com a comunidade judaica, caso eleita, para te ajudar na tua gestão, os projetos que a comunidade judaica desenvolve. Em caso de não ser eleita como deputada estadual, também você pode contar conosco. Inclusive, no começo do ano, nós estávamos montando um time para ir a Israel, que você fazia parte, mas, se não me engano, você estava grávida. Pode ser isso? Pode, eu tenho uma filha de 9 meses, agora é um menino de 3 anos, que está gritando aqui para os campos no mundo. Você estará na nossa próxima lista para uma viagem de parlamentares a Israel, e deixa passar a pandemia, vamos organizar isso. Muito obrigado pela tua presença, obrigado a todos vocês, sucesso, boa sorte e conte conosco. Obrigado, Marina. Conte conosco. E essa sua empreitada com o foco na sustentabilidade da cidade, você pode contar com o KKL, o que tiver ao nosso alcance, a gente sempre vai estar ao seu lado. Tá bom? Muito obrigado e espero que logo você conheça os projetos que o KKL faz em Israel e traga esses exemplos para o Brasil e para São Paulo. Obrigado a todos. Já super anotei aqui para a gente fazer uma visita, conversar, acho que pode ser ótimo. Inclusive para atualizar o nosso programa com as ideias, nosso programa é aberto a atualizações e adorei. Obrigada, Marina. Sucesso. Obrigado.